Ainda daremos continuidade no assunto de dados dentro do teste de hipóteses. Nós vimos aqui o gerenciador de cenários, atingir meta, tabela de dados, mas temos ainda uma outra ferramenta que, somando seus recursos a estas que nós já vimos, pode nos oferecer ainda vantagens ainda mais interessantes. Trata-se de um suplemento do Excel chamado Solver. Onde é que você vai encontrar o Solver? Para encontrá-lo, você vai vir aqui no canto superior esquerdo, na guia Arquivo, você vai vir aqui embaixo à esquerda em Opções, e aqui nas categorias à esquerda, nós temos aqui embaixo os suplementos. Então, dentro dos suplementos, nós vamos observar aqui, ó, temos aqui o Solver. Entre os suplementos do Excel nós temos vários outros suplementos aqui, que futuramente você pode utilizar-se deles, mas o que nós queremos mesmo aqui é o Solver. Então eu vou clicar sobre ele, vou vir aqui embaixo, vou clicar em Ir, e olha só, e vou clicar aqui no quadradinho para habilitar. Veja que nós temos aqui, ó, ferramentas de análise, temos as ferramentas de análise VBA. Embora não vá usar essas duas aqui ainda, eu vou deixar todas elas habilitadas e vou dar um OK. Então, a partir do momento que nós habilitamos estes suplementos do Excel, nós vamos olhar aqui no canto superior direito aqui da guia Dados, nós vamos encontrar aqui Análise de Dados e vamos encontrar também o Solver. Então nós vamos utilizar o Solver para resolver de uma forma mais específica uma das planilhas que nós já utilizamos aqui. Então vou voltar aqui atrás. Nós vamos utilizar essa tabela 1 aqui como referência. Eu vou criar uma cópia dela. Eu vou mover ou copiar. Vou levar ela para o final. E aqui eu vou dar uma renomeada. Dê um clique duplo com o esquerdo. Eu vou colocar aqui Tab 1. E vou escrever aqui, ó, Solver. E aí nós vamos partir para a utilização do Solver. Nesse exemplo, nós temos aqui aquela mesma planilha com indicativos de custo de produção, valores de venda, quantidades produzidas, e temos algumas limitações aqui da nossa capacidade produtiva. Ou seja, a nossa fábrica tem um máximo de capacidade de produção que é de 8.000 unidades. Eu vou dar um destaque nisso aqui. Então aqui temos o seguinte, gente. Eu fiz uma cópia de uma planilha. Ó, nós tínhamos usado aqui como a Tab 1. Eu criei uma cópia dela aqui. Agora a gente vai usar o Solver, tá? Para você perceber o quanto o Solver tem mais recursos ainda para você fazer simulações e testar algumas possibilidades. Então veja, nós temos aqui o mesmo cenário da tabela 1, onde eu tenho uma planilha de produção que me indica os custos do meu produto, que indica a receita desse produto, e aqui eu tenho o quanto eu preciso produzir para alcançar uma determinada meta. Nesse caso, eu quero alcançar um faturamento de R$10.000. Então eu vou chamar o Solver para eu definir essa situação, esse cenário. Lembrando que aqui o total do meu custo, ele vem desta área aqui, que ele vai ser calculado depois aqui. Então a produção vai depender das unidades produzidas e vendidas que vão aparecer aqui no futuro, né? E eu tenho aqui o total de receita, que também depende das informações que eu vou trazer aqui nessa célula, que agora eu vou até trocar a cor, eu vou pintar ela de um azulzinho aqui. Então vamos lá, veja como é simples. Eu vou chamar o Solver, eu vou na guia Dados, vou aqui do lado direito, chamo o Solver. Eu vou limpar essa configuração para nós fazermos novamente, então eu vou aqui em redefinir tudo, ok? Zerei toda a configuração do Solver. Então qual é o meu objetivo? O meu objetivo é o valor que vai se encontrar aqui nesse local, o meu total de lucro. Esse total de lucro, ele tem que ser um valor de
R$ 10.000. É isso que eu pretendo buscar, um faturamento, ou melhor dizendo, um lucro de R$ 10.000. O próximo campo que eu vou ver aqui, ó, alterando células variáveis. O que eu quero alterar para eu chegar nesse faturamento de R$ 10.000? Eu quero alterar a quantidade de unidades produzidas e ou vendidas aqui. Só que agora, nesse novo cenário, eu tenho uma situação especial. Eu preciso dizer para o Excel que eu tenho um limite de produção, ou seja, a capacidade produtiva da minha fábrica é de 8.000 unidades. Então eu tenho um limite para cada um dos produtos aqui. Eu consigo, no produto A, eu consigo produzir 5.000. No produto B, até 4.000. E no C, eu consigo produzir até 3.000. Então eu vou dizer para o Excel que as minhas restrições são essas. Então eu vou vir aqui embaixo, vou clicar em adicionar e vou dizer para ele que esta minha variável ela tem que ser menor ou igual à capacidade máxima do produto A. Observe que aqui eu posso trocar o meu operador de comparação, tá, gente? Então você tem alguma flexibilidade aqui para trabalhar. Eu vou adicionar essa restrição. A minha segunda restrição diz respeito ao produto B, que ele tem que ser menor ou igual à informação que está contida aqui no item 2, produto B, capacidade máxima. Eu vou adicionar a última restrição, que é o produto C. Essa variável ela tem que ser menor ou igual àquilo que vai ser definido aqui na minha capacidade máxima. E aí eu vou dar um OK. Olha só. Então eu tenho aqui o meu objetivo, que está definido em 10.000. As minhas variáveis, que são essas células que aqui estão. E aqui embaixo as restrições impostas pela capacidade produtiva da minha fábrica para cada um dos 3 produtos. E agora eu vou pedir para o Excel resolver esse problema. Olha só, o Excel resolveu, deu uma variação aqui de 0,1 centavo, mas isso não importa. E agora você vai observar aqui, gente, nessa caixa de diálogo, eu tenho manter as soluções do solver, eu posso voltar aos valores originais. Agora, eu tenho aqui uma coisa interessante. Eu tenho aqui, ó, o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Eu tenho relatórios aqui, ó, relatório de resposta, sensibilidade e limites. Eu posso habilitar os 3 relatórios e eu posso deixar apenas esse relatório de resposta aqui. Então eu vou salvar. Temos ainda mais uma ferramenta de previsão. Nós vamos usar aqui a tabela 5 para fazer algumas previsões com base no faturamento de uma empresa. Temos aqui 2 anos de faturamento e queremos fazer uma previsão com base nesses dados para os próximos meses. Então, primeiramente, certifique-se de que sua tabela de dados está adequadamente configurada como tabela especial. Depois disso, basta que você esteja em alguma parte da sua tabela. Nós vamos em dados, vamos aqui para o lado direito, no grupo previsão. Vamos pedir uma previsão através dessa tabela. Então veja aqui, ó, nós temos aqui já uma prévia do gráfico. Ele fez a análise aqui e está fazendo a projeção para 2022 com base em todos os dados que ele encontrou. Então veja que aqui a gente pode determinar quando termina a nossa previsão. Nós estamos fazendo uma previsão até junho. Nós podemos fazer uma previsão, veja que ele está pegando 6 meses, é um tempo razoável para você fazer uma previsão. Aqui você pode escolher entre os tipos de gráfico que você pode utilizar, um gráfico de linhas ou um gráfico de barras. Ainda temos aqui embaixo algumas outras opções.
Veja o início da previsão, você pode definir aqui. E aqui temos alguns percentuais de confiança que você pode aumentar ou diminuir. Mas no caso nós vamos assumir aqui as sugestões do Excel. Então eu vou escolher este modelo de gráfico mesmo, vou dar um criar e olha só. Além de criar o gráfico, eu vou movê-lo aqui para a direita. A tabela continua aqui. Eu vou aqui. Ele cria uma nova tabela, utilizando a tabela anterior, fazendo as projeções para 2022. E além disso, cria um gráfico interessante aqui também. Esse gráfico, como vocês já sabem, ele pode ser configurado numa outra planilha. Eu vou fazer isso agora. Eu vou aqui em design do gráfico, mover o gráfico e vou aqui colocar gráfico previsão. Vou dar um OK e já tenho o meu gráfico aqui com as minhas previsões. Muito legal, né, gente? Então aqui, se você quiser, você pode fazer as suas configurações conforme a gente já viu anteriormente. Eu vou deixar nesse formato aqui. Então veja que aqui nós temos a previsão do faturamento, temos o maior valor previsto, né? E temos aqui o menor valor previsto para essa data também. Muito bacana, né? Então aqui você pode imprimir, você pode configurar outros detalhes se você desejar. Então finalizamos aqui essa categoria de previsões e vamos continuar adiante.